Bem-vindos à aula de interação da radiação ionizante com a matéria. Nesta aula, veremos 4 processos de interação da radiação ionizante com a matéria. O primeiro deles, a excitação, em que o elétron ele se afasta em relação ao núcleo, dura um certo tempo e depois retorna para a posição inicial. Este afastamento nós chamamos de excitação e, consequentemente, não há mudança na estrutura da matéria. A ionização, o elétron ele é ejetado do átomo, ou seja, ele é liberado. No local surge uma vacância, portanto, o átomo sofre mudança de estrutura. Temos também o bremistral, que também é chamado de radiação de freamento ou radiação contínua. O elétron ele é freado pelo núcleo e nesse freamento ele perde energia em forma de radiação de freamento. Caso algum elétron absorva essa radiação de freamento, esse átomo sofrerá uma ionização, ou seja, esse tipo de processo também provoca mudança de estrutura na matéria. E por fim, a ativação nuclear, o núcleo do átomo será ativado. Quando o núcleo do átomo é ativado, ele fica instável e, consequentemente, libera a radiação, porventura a radiação ionizante. Essa radiação pode interagir ou com o elétron ou com o núcleo de outro átomo, também provocando a ionização. Ou seja, este tipo de processo também provoca mudança de estrutura na matéria. Então, entre esses 4 processos, somente a excitação não provoca mudança de estrutura, enquanto a ionização, bremistral e ativação nuclear provocam mudança de estrutura da matéria. Inicialmente, focaremos na ativação nuclear. Como o nome já diz, um núcleo será ativado. Consequentemente, essa ativação vai gerar um núcleo instável. E como esse núcleo vai ficar instável, ele procura a estabilização. Como ele pode fazer isso? Por meio de 2 processos ou 2 tipos de ativação nuclear. Primeiro, captura eletrônica e conversão interna. Então, esses são os 2 processos em que um átomo ele pode sofrer para que o núcleo que está instável, consequentemente, após estes processos, se torne estável. No primeiro processo, que é a captura eletrônica, o próprio nome já fala o que ele vai fazer. Ele vai capturar o elétron, e isso vai acontecer da camada mais próxima do núcleo do átomo. Então, como vocês podem observar na figura, esse elétron, porventura, ele está mais próximo do núcleo do átomo, ele vai ser capturado. Automaticamente, no local, vai gerar uma vacância, que será preenchida por outro elétron. Nesse preenchimento, este elétron vai gastar energia em forma de radiação característica. Se essa radiação característica, ao sair do átomo, interagir com outro elétron do mesmo átomo, esse elétron vai ser ejetado. Como é um elétron ejetado devido à radiação característica, nós chamamos esse elétron de elétron OG. Então, o processo de captura eletrônica é um processo em que o elétron é capturado, no local gera uma vacância em que um outro elétron ocupará este espaço, só que para ocupar esse espaço ele libera energia em forma de radiação característica, que porventura essa radiação característica interagir com outro elétron
do próprio átomo vai liberá-lo. Esse elétron que foi liberado é chamado de elétron OG. O segundo processo, ele é chamado de conversão interna. Também é chamado de transição isomérica ou isométrica e também decaimento gama. Qual é o processo que ocorre na conversão interna? Então, o núcleo ele vai liberar energia para o elétron mais próximo do núcleo. Ou seja, esse elétron aqui, como vocês podem observar no esquema, ele vai absorver essa energia. Essa energia, ela é em forma de raios gama. Então, esse elétron irá absorver esta energia, ele vai ser ejetado do átomo, no local vai gerar uma vacância em que outro elétron do próprio átomo vai ocupar, liberando radiação característica. Se essa radiação característica interagir com outro elétron do próprio átomo, esse elétron será liberado, será ejetado. Esse elétron ele é chamado de elétron OG. Então, o processo de conversão interna é um processo em que um núcleo libera energia em forma de raios gamas, o elétron mais próximo do núcleo vai absorver, absorvendo ele vai ser ejetado do átomo, no local vai gerar uma vacância em que outro elétron do próprio átomo irá ocupar. Só que para ocupar esse espaço ele perde energia em forma de radiação característica. Essa radiação característica pode interagir com outro elétron do próprio átomo e esse elétron será ejetado, ou seja, esse elétron será liberado. Esse elétron liberado é chamado de elétron OG. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito deste tema, entre em contato com o professor.